Eu acordei naquela manhã com a impressão de que o silêncio da casa estava mais pesado do que o normal. Talvez fosse só coisa da minha cabeça, mas parecia que até o relógio da cozinha fazia questão de marcar as horas devagar. Eu tinha acabado de completar 63 anos, e pela primeira vez em toda a minha vida, eu não recebi sequer uma mensagem à meia-noite. Nenhum feliz aniversário, mãe. Nenhum te amo, tia. Nenhum espero que o seu dia seja especial. Nada. Eu fiquei ali sentada na beira da cama por uns minutos, tentando não me deixar afetar. Eu sempre fui o tipo de mulher que levanta, ajeita a roupa de cama, toma café e segue o dia. Mas naquele momento, eu senti que alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Não era indignação. Era uma dor miúda, do tamanho de um alfinete, mas que insistia em cutucar o peito, como se quisesse me lembrar de tudo o que vinha se acumulando nos últimos anos. Eu desci para a cozinha devagar, sem ligar nenhuma luz além da do fogão. Peguei a caneca que eu sempre uso pela manhã, a azul clara com uma borda quebrada que só eu noto, e preparei meu café. O cheiro quente preencheu o ar, mas não me trouxe o conforto de sempre. Era como se até o aroma tivesse perdido a força de me animar. Enquanto bebia os primeiros goles, meu telefone permaneceu mudo sobre a mesa. Eu cheguei até a virá-lo de cabeça para baixo, fingindo que isso tornaria mais fácil ignorar aquela ausência. Mas não adiantava. Ele continuava ali, silencioso, encostado na toalha de mesa que já precisava ser trocada. Às 9 da manhã, eu sabia que não tinha mais desculpas para justificar o silêncio. Minha irmã, Margaret, era sempre a primeira a mandar mensagem. Mesmo que fosse algo curto, como "Aproveite o dia, mana", mas naquele ano, ela não mandou nada. Meus 2 filhos também não. E, sinceramente, isso foi o que mais doeu. Eu tentei não pensar no assunto. Abri a geladeira e coloquei um pedaço de bolo simples que eu mesma tinha comprado na noite anterior. Eu não sabia se realmente queria celebrar, mas achei que seria bom ter algo ali caso alguém aparecesse. Eu ainda tinha esse tipo de esperança boba, aquela que a gente só percebe que é infantil depois que é quebrada. Sentei à mesa com o bolo à minha frente. Ele parecia grande demais para uma pessoa só. Eu cortei uma fatia pequena, tentando manter alguma dignidade, e comi em silêncio. O doce não descia direito, e uma parte de mim se sentia ridícula por estar ali fazendo aquilo sozinha. Me peguei lembrando das festas antigas, quando meus filhos ainda eram pequenos. Eles acordavam cedo e vinham correndo para a minha cama com um desenho amassado nas mãos e uma empolgação sincera no rosto. Eu me lembro de suspirar enquanto abraçava os dois e pensava que aquilo era a felicidade. Naquela época, eu acreditava que família era algo que nunca se perdia. Era só viver, criar, amar. E tudo se mantinha firme. Eu estava errada. E percebi isso tarde demais. Passei o resto da manhã fazendo pequenas tarefas. Lavei roupa, tirei pó da sala, arrumei o armário onde guardo toalhas. Nada disso precisava ser feito naquele dia, mas era melhor ocupar a cabeça. O silêncio da casa era incômodo demais. Chegava a parecer que ele falava por mim, repetindo. Ninguém lembrou. Por volta das 2 da tarde, o telefone tocou. Meu coração deu um salto. O tipo de salto irracional que só quem vive sozinho entende. Era quase uma alegria infantil, um alívio imediato, como se finalmente alguém tivesse percebido meu sumiço emocional. Eu corri até o aparelho, respirando fundo antes de olhar o número. Quando vi o nome na tela, senti algo estranho no estômago. Era a Margaret. Ela lembrou. Esse foi meu primeiro pensamento, e por um segundo eu achei que a tarde seria menos pesada. Atendi tentando parecer natural. "Oi, Mag!" Falei com um sorriso que ninguém podia ver. Do outro lado, veio só um suspiro apressado. Nada de parabéns, nada de carinho, nada. "Você está em casa?" Ela perguntou direta. Meu sorriso morreu ali. "Estou sim. Aconteceu alguma coisa?" "Eu e a Chloe precisamos passar aí", disse, como se fosse um aviso, não um convite. "Coisa rápida. Vamos chegar em uns 20 minutos." Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela desligou. Eu fiquei olhando para o telefone por alguns segundos, tentando entender o que tinha acontecido. Tentei imaginar que talvez ela estivesse fazendo uma surpresa. Talvez viesse com um bolo na mão. Talvez estivesse planejando me levar para jantar. Mas eu me conheço. E conheço minha irmã ainda melhor. Ela não desligaria assim se fosse algo bom. Apertando a boca, comecei a arrumar a sala. Não pelo motivo certo, por gentileza, mas por reflexo. Por hábito de quem sempre foi a casa de apoio da família. A de quem todos precisavam, mas que raramente era convidada para qualquer coisa. 15 minutos depois, ouvi o som do carro na garagem e meu peito apertou.
Eu esperava que a realidade fosse melhor do que minha intuição. Às vezes a gente cria esperanças só para não se sentir tão sozinha. Quando abri a porta, Margaret entrou sem me olhar direito. A Chloe veio logo atrás, com expressão cansada e postura encolhida, como quem está carregando o peso de algo que não quer dividir. Nem um parabéns, nem um sorriso, nem um gesto mínimo de afeto. A gente precisa conversar, minha irmã disse, já caminhando para a sala. Foi ali, naquele instante exato, que eu soube. Aquela visita não tinha nada a ver comigo. Não era sobre meu aniversário. Não era sobre carinho. Era sobre necessidade. Eu segui as duas até a sala, tentando manter a respiração estável. Sentei em uma das poltronas, enquanto Margaret se ajeitava no sofá com a postura de quem já chegou decidida. Então, comecei, tentando abrir espaço para algo leve. Vocês querem água? Chá? Não, não precisa, ela respondeu, com a mão erguida. Deixa eu ir direto ao ponto porque estamos com pouco tempo. Chloe parecia desconfortável, mas mantinha o olhar baixo. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, tentando não demonstrar o incômodo que crescia dentro de mim. Margaret respirou fundo, como quem vai dizer algo inevitável. A Chloe vai ficar com você um tempo. A frase caiu no ar como um peso. Seca. Direta. Sem espaço para opinião. Como se fosse uma ordem. Eu congelei por alguns segundos, tentando processar. Ficar aqui? Consegui dizer devagar. Sim, respondeu ela rápida, sem rodeios. A situação lá em casa ficou complicada. Ela está impossível e eu e o Paul não temos condições de lidar com isso agora. Você está mais tranquila, tem mais paciência. E sua casa é mais silenciosa. O silêncio dela dizia mais do que as palavras. Significava, você não tem vida própria mesmo. Eu olhei para a sobrinha. Chloe parecia envergonhada, mas não surpreendida. Como se já esperasse essa decisão. Mas, por quanto tempo? Perguntei. Margaret deu de ombros. Não sei, o tempo necessário. Eu senti minha garganta fechar. Não era pela presença da Chloe. Eu gostava dela. Era pelo significado, era pelo gesto, era pela falta de respeito. Eu não era a primeira opção. Eu era a solução conveniente. Eu já tinha passado por aquilo antes. Várias vezes. Sempre assumindo responsabilidades que não eram minhas. Sempre ouvindo, você entende melhor, você é mais disponível, você tem mais paciência. Como se eu não tivesse vida. Como se minha rotina fosse invisível. Como se eu fosse um lugar onde eles podiam deixar os problemas e seguir. Eu respirei fundo. Margaret, hoje é meu aniversário. Falei, sem levantar a voz. Ela congelou por meio segundo. Apenas meio segundo. Ah, é mesmo? Disse sem emoção. Parabéns, então. E voltou ao assunto como se aquilo fosse irrelevante. Foi ali que a dor se transformou em outra coisa. Algo mais fundo, algo mais quieto. Algo que eu não conseguia colocar em palavras. Enquanto ela explicava os motivos, enquanto falava de como eu era quem tinha mais tempo, eu ouvi um barulho vindo da porta da sala. Provavelmente o vento. E aquilo me arrancou um pensamento involuntário. Nem a casa parece querer segurar essa conversa. Aquela tarde, até os móveis pareciam perceber o que eu estava sentindo, que eu estava perdendo espaço, valor, importância. No meio da explicação, enquanto Margaret falava sem respirar, eu percebi algo estranho na bolsa aberta dela, jogada sobre o sofá. Um papel dobrado. Reconheci o logotipo na hora. Um azulado que eu já tinha visto estampado em outdoors por toda a cidade. Era um panfleto de um residencial para idosos, mas não daqueles modernos, cheios de atividades e recreações. Era um daqueles mais antigos, simples, sem charme, barato. Eu senti meu estômago virar. E por um instante Margaret percebeu que eu estava olhando. Ela puxou a bolsa devagar, tentando esconder o papel discretamente. Mas foi tarde demais. Eu tinha visto. Eu tinha entendido. E o mais duro de tudo, nem naquele dia, no meu aniversário, minha presença era vista como algo que merecesse consideração. E foi naquele silêncio, aquele silêncio que ninguém comentou, que eu percebi que algo dentro de mim tinha quebrado de vez. Enquanto Margaret ajeitava a bolsa para esconder o panfleto, eu ouvi ela sussurrar para a Chloe, achando que eu não estava ouvindo. Ela nem percebe as coisas. É melhor assim. E naquele instante, eu senti a dor se transformar em algo novo. Algo que eu ainda não tinha nomeado. Mas eu sabia que aquilo marcaria o começo de uma mudança. Uma mudança que elas não estavam esperando. Eu fiquei olhando para Margaret e Chloe por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Não era só a surpresa.
nem a falta de respeito. Era como se, depois de décadas engolindo pequenas humilhações, aquela tarde tivesse juntado tudo em um único nó apertado na garganta. Eu senti vontade de perguntar por que elas achavam que eu merecia tão pouco. Mas a frase não saiu. Eu estava cansada demais para confrontar alguém naquele momento. Cansada de sempre tentar manter a paz. Cansada de evitar conflitos para não ser chamada de dramática, sensível ou complicada. A verdade é que eu estava cansada de ser boa. Margaret continuava falando, explicando do jeito frio dela, como se estivesse descrevendo um problema administrativo e não a vida da própria filha. A Chloe, encolhida, tentava não cruzar meu olhar. Isso doeu mais do que eu queria admitir. Você entende, né? Margaret disse, cruzando as pernas e ajeitando a blusa. Aqui é mais calmo. E bom, você sempre gostou de cuidar. Eu mordi a língua. Sempre gostei de cuidar? Gostar é diferente de não ter escolha. Mas minha irmã nunca fez essa distinção. Enquanto ela falava, minha mente, sem pedir permissão, começou a voltar no tempo. Sem flashback dramático, sem nada cinematográfico. Só aquela enxurrada de lembranças ordinárias que, juntas, construíram o tipo de vida que eu me forçava a aceitar. Eu tinha 38 anos quando minha mãe ficou doente. Quem cuidou dela? Eu. Margaret trabalhava, dizia que estava sobrecarregada, que não era justo pedir que ela largasse tudo. Eu nunca pedi nada disso. Só queria uma tarde de folga de vez em quando. Mas o que eu recebia era sempre a mesma frase. Você é mais paciente do que eu. E aquilo virava uma responsabilidade automática. Uma etiqueta definitiva. Enquanto minha mãe piorava, eu dormia no sofá ao lado da cama para ouvir qualquer mudança na respiração dela. Margaret vinha uma vez por semana, ficava 40 minutos e saía dizendo que não aguentava o clima pesado. Na época, eu achava que estava sendo compreensiva. Hoje percebo que eu só estava sendo usada. Quando meus filhos eram pequenos, Margaret morria de orgulho de ser a tia moderna, a que trazia brinquedos da moda, a que sabia conversar sobre videogame. Mas nunca se ofereceu para ficar com eles quando eu precisava de descanso. Ela dizia que criança exige demais. Mas na hora de colocar tarefas emocionais em cima de mim, eu era sempre a disponível. Lembrei também de um Natal, anos atrás, em que Margaret me pediu para preparar apenas algumas coisinhas para a ceia. Quando vi, estava cozinhando sozinha para 9 pessoas. Cheguei a comentar, não era só para ajudar? E ela respondeu, mas você tem mais jeito. Fica tudo tão organizado quando é você quem faz. Jeito, organização, paciência, tempo, as palavras que prendem uma mulher em funções que os outros não querem assumir. De volta à sala, Margaret ainda falava. Eu não escutava tudo, mas percebia o tom. Era sempre o mesmo. Ela explicava as necessidades dela, as dificuldades dela, os planos dela. Em nenhum momento me perguntou se eu estava bem, se eu tinha planos para minha semana, se eu tinha alguma rotina que seria afetada. Eu comecei a reparar. Ela falava como quem distribui tarefas para alguém que deve obedecer, sem espaço para opinião. E ali, naquela sala, no dia do meu aniversário, eu finalmente percebi algo que deveria ter visto muito antes. Ninguém naquela família me via como prioridade. Eu era recurso, ferramenta, um lugar para onde mandam tudo o que não querem lidar. E o pior, eu mesma tinha ajudado a construir essa imagem. Eu estava cansada de ser compreensiva, de ser a adulta da família, a responsável por consertar todas as rachaduras, a que aceitava tudo em silêncio para não pesar o clima. Mas naquele dia, algo em mim escorregou, como se minha paciência tivesse chegado no limite sem que eu percebesse. Margaret finalmente fez uma pausa no discurso. Respirou fundo, ajeitou o cabelo, como se estivesse exausta só de explicar a própria decisão. Então é isso, ela disse. A Chloe fica aqui. Só até as coisas se acalmarem. A gente te atualiza depois. Atualiza? Repeti, tentando não elevar a voz. Como assim atualiza? Margaret franziu a testa, impaciente. Um traço que ela conhecia bem desde menina. Ué, quando a gente decidir buscar ela. Simples, simples. Sempre simples quando era ela dando ordens. Chloe finalmente tentou falar. Mãe, não sei se... Nem começa. Margaret cortou ríspida. Eu já falei com você sobre isso. Eu olhei para minha sobrinha. Ela parecia envergonhada, mas acostumada a ser tratada daquele jeito. Mais uma mulher esmagada pelas exigências da Margaret. Me perguntei quantas vezes Chloe engoliu sentimentos como eu fiz a vida inteira. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, minha irmã continuou. Ai, pelo amor de Deus, não faz essa cara, disse ela, revirando os olhos para mim.
Você sempre gostou de ter companhia. Eu quase ri. Não daquele jeito divertido, mas daquele riso ácido que a gente solta quando percebe o tamanho do absurdo. Eu queria responder. Gostar de companhia não é a mesma coisa que assumir responsabilidades que não são minhas. Mas engoli a frase, porque eu sabia. Qualquer tentativa de diálogo se transformaria em mais uma discussão na qual Margaret sairia como vítima. Eu me levantei para pegar um copo d'água. Minhas mãos tremiam um pouco, mas eu tentei disfarçar. Quando voltei, encontrei as duas cochichando no sofá. Eu parei no meio da sala, observando sem ser notada. Ela é muito desligada, nem percebe, ouvi Margaret dizer. Sério, Chloe, vai ser tranquilo. Ela não tem compromissos mesmo. Aquilo foi como um soco. Não ter compromissos? Eu tinha sim. E mesmo que não tivesse, aquilo não dava a ninguém o direito de me tratar como depósito de gente, de problema, de responsabilidade alheia. Chloe tentou defender. Mãe, eu não sei se é justo. Mas Margaret cortou. Justo? Justo é você parar de dar trabalho. A sua tia dá conta. Ela sempre dá. Eu senti uma mistura de tristeza e fúria. Não aquela fúria barulhenta que explode. Era uma raiva mais perigosa. A que cresce baixa, sólida, silenciosa. Eu respirei fundo. Margaret! Chamei, tentando controlar a voz. Ela se virou, finalmente percebendo que eu estava ali. O que foi agora? Perguntou. Eu respirei mais fundo ainda. Meu coração estava acelerado, mas minha postura era tranquila. Quantos dias exatamente a Chloe vai ficar aqui? Margaret estreitou os olhos, como se estivesse ofendida com a pergunta. Já falei. O tempo que for necessário. Sem previsão alguma? Por que a surpresa, pelo amor de Deus? Ela rebateu. Você não trabalha, não sai, não tem ninguém em casa. Qual é o problema? A frase caiu em mim como um peso enorme, mais pesado do que deveria, porque no fundo, eu sabia que ela acreditava nisso, que eu não tinha vida, que eu era um espaço disponível, sempre disponível. Eu senti o ar faltar por um segundo. E foi nesse segundo, nesse pequeno instante de vulnerabilidade, que vi de novo o detalhe do panfleto dentro da bolsa dela. O residencial para idosos. O papel azul aparecendo discretamente. E um desconforto profundo tomou conta de mim. Por que ela estava carregando aquilo? Por que trazer justamente naquele dia? E por que esconder quando percebeu que eu tinha visto? Margaret percebeu meu olhar e por um breve momento pareceu perder o fôlego. Foi rápido, mas eu vi. Ela sabia que não deveria ter deixado o panfleto à mostra. Eu olhei para ela, depois para Chloe, que me devolveu um olhar desconfortável, como se soubesse de mais do que estava dizendo. Eu senti que havia algo maior, algo que não estava sendo dito. Margaret, comecei, com um peso no peito. Aquele panfleto na sua bolsa. Ela interrompeu imediatamente. Ai, isso não tem nada a ver com agora. Não começa. Por que você está com aquilo? Insisti. Ela respirou fundo, irritada. Não muda de assunto. Estamos falando da Chloe. Eu não estou mudando de assunto. Eu só quero saber por que você trouxe um panfleto de um residencial para a minha casa, no dia do meu aniversário. Silêncio. Chloe desviou o olhar. Margaret apertou os lábios. Eu senti meu coração bater mais rápido. É sério, repeti. Por quê? Margaret passou a mão no rosto, como alguém que foi pega desprevenida. Olha, eu ia falar isso depois. Não era para agora. Mas já que você viu, é melhor resolver de uma vez. Eu fiquei parada. Senti o chão enviesar um pouco. Resolver o quê? Perguntei. Margaret respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo lógico, prático, natural, quando, na verdade, eu já sentia que seria algo cruel. A gente precisa conversar sobre o seu futuro, disse ela, com a calma de quem achava que estava sendo razoável. Sobre onde você vai morar quando não tiver mais condições de cuidar da casa sozinha. Meu corpo gelou. Eu não consegui responder na hora. A dor do esquecimento do aniversário, a decisão unilateral sobre a Chloe e agora aquilo, tudo se misturou dentro de mim de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. E Margaret, achando que estava sendo prática, continuou. A gente tem que pensar nessas coisas, né? Você não vai ficar nova para sempre. Eu senti a respiração travar. Chloe sussurrou. Mãe, não agora. Mas Margaret ignorou. Enfim, ela concluiu, como se falasse de uma compra de supermercado. Eu peguei informações sobre aquele lugar. Acho que seria melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Ela não percebeu. Mas aquela frase foi a pior parte. Porque deixou claro que, no cálculo dela, eu era o problema que precisava ser administrado. E foi ali,
bem naquele momento, que algo dentro de mim, depois de anos quieto, finalmente acordou. Uma parte de mim que eu tinha esquecido. Uma parte que não era paciente, nem submissa, nem tão compreensiva quanto elas imaginavam. E essa parte que eu nunca deixei sair, me fez levantar da poltrona sem pensar, com o coração disparado. Eu olhei para Margaret com uma firmeza que eu não sabia mais que tinha. E antes de falar qualquer coisa, antes de questionar, antes de reagir, eu percebi algo ainda mais estranho. Chloe me observava com um olhar que não era só desconforto, era medo. Medo de alguma coisa que eu ainda não sabia. E foi nesse instante que eu entendi. A Chloe não estava ali apenas por problemas com a mãe. Tinha alguma coisa a mais. Algo que ninguém estava me contando. E algo me dizia que aquilo iria mudar tudo. Eu só não imaginava como. Quando Margaret terminou aquela frase, "Acho que seria melhor para todo mundo", eu senti como se tivessem puxado o tapete debaixo de mim. Não foi um choque escandaloso, daqueles que fazem alguém gritar. Foi um silêncio profundo, quase físico, que me deixou imóvel por alguns segundos. A imagem do panfleto na bolsa dela não saía da minha cabeça. Residencial para idosos. Em pleno aniversário. Sem aviso. Sem sensibilidade. Ela falava como se fosse uma decisão natural, como se eu fosse uma responsabilidade pesada demais para continuar vivendo onde sempre vivi, a casa onde criei meus filhos, onde cuidei da nossa mãe até o último suspiro, onde passei noites em claro costurando roupas para complementar a renda, onde chorei sozinha tantas vezes. E sorri também, mesmo que poucas pessoas tenham prestado atenção. Era como se tudo isso tivesse desaparecido. Como se eu tivesse me transformado em um objeto que precisa ser realocado. Mas, enquanto eu tentava absorver o golpe, percebi que Chloe estava inquieta demais. Não era só vergonha, nem só constrangimento. Era como se ela estivesse carregando um segredo pesado demais para a idade dela. Ela me olhava com uma expressão que dizia muito mais do que qualquer palavra. E foi isso, esse olhar dela, que me segurou ali, impedindo que eu reagisse de maneira instintiva. Eu senti que precisava entender o que estava acontecendo com aquela menina, porque no fim das contas, ela não tinha culpa de nada. Ela só estava ali no meio do furacão emocional da mãe. Mesmo assim, eu precisava falar. Precisava dizer alguma coisa. Margaret, você está planejando isso há quanto tempo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela revirou os olhos impaciente. Você faz um drama danado, começou, mas eu interrompi. É uma pergunta simples. Margaret ficou alguns segundos em silêncio, o suficiente para eu perceber que ela não tinha uma resposta boa. Não é sobre tempo, é sobre necessidade, ela disse, usando aquele tom prático que sempre usou para encerrar qualquer conversa que não queria ter. Você vive aqui sozinha. Essa casa é grande demais, dá trabalho demais, e eu e o Paul já fizemos muito por você ao longo dos anos. Eu senti o sangue ferver. Feito muito por mim, repeti incrédula. Como assim? Ela cruzou os braços, defensiva. Ué, a gente sempre ajudou você quando precisava. Chloe olhou imediatamente para ela com surpresa, porque nós duas sabíamos que aquilo não era verdade. Quando minha mãe ficou doente, eu fiquei sozinha. Quando meus filhos eram pequenos e eu trabalhava o dia inteiro, quem me ajudava era uma vizinha, não a Margaret. Quando eu perdi meu emprego aos 55 anos, quem me deu comida e companhia foram as amigas da igreja, não minha irmã. Margaret sempre apareceu para as fotografias, para os eventos, para os momentos socialmente bonitos, mas nunca para carregar peso, resolver problemas ou oferecer ajuda real. Só que ela tinha uma habilidade impressionante de reescrever a própria história para parecer a filha abnegada, a irmã exemplar, a mulher ocupada que faz o que pode. Eu respirei fundo. Quem foi que colocou essa ideia na sua cabeça? Perguntei. Ela ficou irritada. Ninguém colocou nada na minha cabeça. Eu só estou sendo prática. Você não é jovem. Uma hora vai precisar de ajuda. É melhor se organizar antes. E você acha que essa organização envolve me mandar para um lugar que eu não escolhi? Não é mandar, ela respondeu ofendida. É planejar. Você não pode continuar aqui sozinha para sempre. E desde quando isso é da sua conta? Questionei. A intensidade da minha própria voz me surpreendeu. Não porque eu gritasse, eu não gritei, mas porque fazia muito tempo que eu falava com convicção diante dela. Margaret ficou sem resposta por alguns segundos. Era raro deixá-la sem palavras, mas eu vi a irritação crescer em seus olhos. Você está sendo infantil, ela retrucou. Só estou tentando evitar problemas no futuro. Problemas para quem? Perguntei. Para você? Ela endureceu o olhar. Não faz sentido você continuar aqui.
A Chloe precisa de estrutura. E você tem tempo livre. Juntando as duas coisas... Eu ri. Não um riso de humor. Um riso amargo, curto, quase involuntário. Então é isso. Falei. No seu cálculo, é mais fácil me tirar da minha casa, me colocar num residencial qualquer e transformar esse lugar aqui numa extensão sua. É isso. Margaret abriu a boca para responder, mas não conseguiu encontrar as palavras. Chloe, ao meu lado, mexia nos dedos compulsivamente. Ela parecia prestes a explodir, ou a chorar, ou a revelar alguma coisa. Foi aí que eu entendi que por trás de toda aquela história da rebeldia dela, havia algo maior. Algo que Margaret não queria admitir. Algo que talvez justificasse por que ela estava tentando empurrar a filha para cá, e a mim para longe. E pela primeira vez, eu decidi não deixar essa conversa morrer. Chloe, falei, tentando ser cuidadosa. Você quer mesmo ficar aqui? Ela levantou os olhos devagar. A expressão dela me partiu o coração. Ela começou, mas Margaret levantou a mão imediatamente. Não coloca a menina no meio disso. Pelo amor de Deus. Ela já está no meio. Respondi, firme. Porque você a trouxe. Chloe olhou para mim de novo, dessa vez com uma mistura de medo e necessidade. Eu não sei explicar porquê, mas naquele instante eu senti vontade de protegê-la. Não como tia, mas como alguém que entendia o que era ser empurrada, silenciada, diminuída. Margaret suspirou alto. Você está tornando tudo mais complicado do que deveria ser, ela reclamou. Não, Margaret, corrigi. Eu só estou perguntando o que nunca perguntei. O que vocês realmente querem de mim? A expressão dela mudou. Ficou tensa. Fechada. Foi nesse momento que percebi que havia mais coisas escondidas do que apenas o panfleto e a mudança da Chloe. Margaret respirou fundo. Eu não queria falar disso agora, mas... Já que chegou nesse ponto, ela começou. Essa casa não está em boas condições. As contas atrasaram. E você sabe que manutenção não sai barata. A gente precisa pensar em uma solução real. Meu coração apertou. As contas atrasaram por quê? Perguntei. Porque você vive com renda limitada, né? Ela respondeu com aquele tom quase educado que usava para diminuir alguém. Não é culpa sua. Mas se você continuar aqui, vai colocar a responsabilidade em mim depois. Eu senti a pele arrepiar, porque aquilo não fazia sentido. Eu nunca pedi um centavo a ela. Nunca. Então por que essa preocupação repentina? Foi aí que Chloe respirou fundo e finalmente falou com a voz fraca. Mãe, conta a verdade pra ela. Margaret a encarou com um olhar que quase queimava. Chloe, não começa. Conta. A menina insistiu, com mais firmeza do que eu esperava. Você precisa falar. Ela merece saber. Meu estômago se contorceu. Saber o quê? Perguntei, olhando de uma para outra. Margaret hesitou. E Margaret nunca hesita. Foi naquele instante que eu soube que vinha coisa grande. Mãe, fala logo, Chloe repetiu. Ela vai descobrir de qualquer jeito. Margaret fechou os olhos por um segundo, como quem está reunindo coragem, ou calculando como amenizar o estrago. A casa... Ela começou com a voz engolida. Não está exatamente no seu nome. O mundo parou por meio segundo. Como assim? Perguntei, não acreditando. Ela engoliu seco. Eu tive que fazer uns ajustes uns anos atrás. Ajustes? Repeti, sentindo o chão se mover. Chloe completou. Ela colocou parte da casa no nome dela, e parte no nome do Paul. Eu senti o ar sumir dos pulmões. Margaret tentou se adiantar. Foi só para facilitar algumas coisas. Você não entende como essas burocracias funcionam. Mas eu nem ouvi o resto. Meu coração batia tão forte que parecia que o som vinha de dentro dos meus ouvidos. Minha própria irmã tinha mexido na documentação da minha casa. A casa onde vivi a vida inteira. A casa que cuidei sozinha. A casa onde minha mãe morreu nos meus braços. A casa que meu marido e eu reconstruímos com nossas próprias economias. A casa que eu pensei que fosse minha. Eu senti as mãos tremerem. Margaret. Minha voz saiu quase sem som. O que você fez? Ela ficou nervosa, pela primeira vez demonstrando medo. Eu fiz o que precisava fazer, respondeu defensiva. Para o futuro. Para organizar a vida. Você nunca entende essas coisas. Eu dei um passo para trás. Não era só humilhação agora. Era traição. E bem no dia do meu aniversário, depois de anos sendo invisível, ignorada, tratada como sobra, Margaret finalmente mostrava o que realmente pensava de mim. Eu era descartável, conveniente, substituível. E agora, vulnerável. Porque ela mexeu nas minhas coisas pelas minhas costas. Meu olhar se voltou para Chloe. Ela parecia arrependida de ter revelado. Mas ao mesmo tempo, aliviada.
Eu entendi que ela precisava que eu soubesse, porque aquilo também afetava a vida dela, de algum jeito. Eu respirei fundo. Margaret. Você colocou minha casa no seu nome sem me avisar? Ela desviou o olhar. Era para facilitar, murmurou. Eu senti uma raiva que não era barulhenta. Era fria. Precisa. Clara, pela primeira vez em décadas, olhei para minha irmã como alguém que não merecia minha confiança. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Chloe finalmente soltou o que vinha segurando. Tia, esse negócio da casa não tem nada a ver comigo ficar aqui. Tem a ver com outra coisa. Coisa que a minha mãe está escondendo. Eu virei para ela com o coração acelerado. O quê? Chloe respirou fundo, tremendo, e então disse com a voz quebrada: Eu estou aqui porque eu descobri o que eles querem fazer com a casa. E não é só tirar você daqui, é muito pior. Eu fiquei sem ar. Como assim? Perguntei. Chloe baixou o olhar, e uma lágrima caiu. Eles já têm comprador, tia. E foi ali que minha visão escureceu por alguns segundos. Aquela casa, minha vida inteira, já estava sendo negociada. Sem que eu soubesse. Sem que eu tivesse dado permissão. Sem que eu participasse de nada. Margaret tentou se levantar desesperada para controlar a situação. Chloe, cala a boca! Você não sabe do que está falando! Mas já era tarde. Eu olhei para elas duas. Uma em pânico, a outra em lágrimas. E entendi que nada seria igual depois daquele dia. Nada. Depois que a Chloe falou aquela frase... Eles já têm comprador, tia. O ar da sala ficou pesado de um jeito diferente. Não era só tensão. Era como se o ambiente inteiro tivesse mudado de cor. Como se eu tivesse atravessado uma porta sem volta, mesmo permanecendo no mesmo lugar. Por alguns segundos, eu achei que não tinha entendido direito. Como assim já tem comprador? Perguntei devagar, sentindo minhas próprias palavras saírem arrastadas. Chloe engoliu seco. Eu ouvi eles conversando. Respondeu baixinho. Lá em casa. Não foi uma vez só. Eles falaram com um homem pelo telefone, marcaram visita, estavam vendo valores, essas coisas. Eu virei o rosto para Margaret. Ela estava pálida, não parecia mais segura, não parecia mais prática, parecia nervosa. É isso? Perguntei. Você está negociando a minha casa sem falar comigo? Ela ergueu o queixo, tentando recuperar o controle. Nossa, que exagero. Ninguém está vendendo nada ainda. A gente só conversou com uma pessoa para ver possibilidades. Você tem muita dificuldade de entender que as coisas precisam ser planejadas. Eu senti o corpo inteiro estremecer. Planejadas. Essa palavra de novo. Planejadas por quem? Perguntei. Por você? Ela suspirou irritada. Por quem tem condições de resolver? Você não entende essas burocracias, esses contratos. Sempre foi assim. Alguém precisa pensar no futuro, né? Ela dizia aquilo como se estivesse fazendo um favor, mas o que eu sentia era outra coisa. Ela estava falando do meu futuro como se eu já não fizesse mais parte dele. Eu respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. Meu coração ainda batia rápido, mas curiosamente minha mente estava ficando mais clara. Como se a cada frase dela, eu enxergasse com mais nitidez o lugar em que ela me tinha colocado há anos, sem eu perceber. E pela primeira vez, a revolta não vinha misturada com culpa. Vinha pura. Simples, direta. Eu olhei para Chloe. Ela apertava as mãos uma na outra, olhando ora para mim, ora para a mãe. Eu sabia que qualquer palavra minha poderia piorar as coisas para ela também. Então, ao invés de explodir, eu fiz o contrário. Eu sentei, apoiei as mãos nos joelhos e falei devagar. Vamos fazer assim, Margaret. Você vai respirar, eu também. E nós duas vamos voltar um pouco no tempo, porque tem coisa aí que não está batendo. Ela revirou os olhos. Ah, pelo amor de Deus, vai começar discurso, murmurou. Vou, respondi sem hesitar, porque eu deixei de falar muita coisa a vida inteira. E olha onde isso nos trouxe. Ela se calou. Chloe levantou os olhos curiosa. Eu continuei. Quando a mamãe morreu, a casa ficou para nós duas, certo? Sim, respondeu Margaret, cruzando os braços. Metade para cada. E a parte do papai? Já estava resolvida pela época. Ela respondeu, impaciente. Os documentos foram atualizados. Você lembra? Eu me lembrava. Não de todos os detalhes, mas lembrava que, no fim das contas, a casa tinha ficado oficialmente entre nós duas. Eu tinha ficado morando aqui. Ela estava com o marido, em outra cidade, outra rotina, outra vida. Ok, eu disse. Até aí, nada demais. Metade sua, metade minha.
A casa sempre foi o único lugar que eu realmente senti como meu. Você nunca quis morar aqui. Nunca quis morar aqui. Mas sempre ajudei com as despesas. Ela rebateu. Eu quase ri. Quando? Ela abriu a boca para responder, mas a frase não veio. A Chloe baixou os olhos. Margaret, você quase não vinha, eu falei com calma. Quando vinha, era para reclamar do sofá, da pintura, da cortina. Nunca foi para perguntar se eu estava bem. Era sempre sobre alguém, menos sobre mim. Ela se mexeu, desconfortável. Você está distorcendo tudo, murmurou. Não estou, não, respondi. O problema é que agora vocês começaram a achar que eu não sirvo nem para viver onde vivi a vida inteira. E isso não tem nada a ver com manutenção, contas ou praticidade. Tem a ver com outra coisa. Com o que, então? Ela perguntou numa mistura de defesa e provocação. Eu não tinha uma palavra pronta, mas sabia do que se tratava. Controle, imagem, conveniência. Margaret sempre quis tudo organizado, bonito, fácil de explicar para quem estivesse olhando de fora. Uma casa com uma senhora sozinha, envelhecendo, não entrava no padrão que ela idealizava. Era feio, pesado, complicado. Era mais simples encaixar cada pessoa num lugar útil. Eu como depósito de problemas. A casa como ativo a ser aproveitado. Ela como a irmã responsável que toma as decisões. Eu respirei fundo. Em que momento você decidiu que podia negociar a casa sem falar comigo? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não negociei nada ainda, repetiu como se fosse um mantra. A gente só conversou. Com o comprador. Ela se calou. Chloe sussurrou. Eles mostraram fotos, tia. De dentro da casa. Tiradas de quando você não estava aqui. Senti um arrepio na nuca. Vocês entraram aqui quando eu não estava? Perguntei, incrédula. Margaret ficou vermelha. Eu tenho chave, respondeu. Eu sou dona também. Não fiz nada de errado. O jeito que ela disse, não fiz nada de errado, me mostrou que ela mesma não acreditava tanto nisso. Tecnicamente, talvez tivesse algum argumento para justificar metade das atitudes, mas a questão para mim não era jurídica. Era moral, era emocional. Era o jeito como ela tinha me tirado da equação. Como se eu fosse um detalhe. Como se eu fosse um problema a ser resolvido por cima, sem precisar me ouvir. Aquela casa sempre foi o meu chão. Saber que fotos foram tiradas dentro dela, sem eu estar aqui, sem eu saber, me deu uma sensação estranha. Uma mistura de invasão, desrespeito e tristeza. Mas ao invés de me desmanchar em lágrimas, como fiz tantas vezes antes, eu senti outra coisa. Um fio de coragem. Fino, mas firme. Eu me endireitei na cadeira. Margaret, eu vou falar uma coisa que eu nunca te disse. Comecei. Você não decide mais nada da minha vida sem a minha autorização. Nada. Ela explodiu. Ah, então pronto. Agora você virou a dona da verdade? Está se achando a vítima? Não. Respondi, bem calma. Eu só estou cansada. Cansada de ser tratada como peso morto. Como se eu fosse incapaz. Como se eu fosse só um lugar para deixar gente e problema. Eu olhei para Chloe. Inclusive você, completei. Ela arregalou os olhos. Tia, eu gosto de você, eu disse. Sempre gostei. Mas não vou fingir que estou bem com a forma como isso foi feito, porque não estou. Ela mordeu o lábio, nervosa. Margaret levantou a voz. Você está exagerando. Eu trouxe a Chloe aqui porque confio em você. Porque sei que vai cuidar melhor dela do que eu consigo no momento. Isso é motivo para ataque? Não é ataque, respondi, ainda sem aumentar o tom. É limite. Essa palavra parecia estranha na minha própria boca. Limite. Eu quase nunca usei isso com ninguém. Margaret riu, irônica. Limite? Você, colocando limite agora? Depois de velha? Eu senti a frase queimar. Velha. Como se eu fosse um projeto vencido. Um prazo expirado. Alguém que não tem mais direito de mudar nada. Mas pela primeira vez, em vez de aceitar, eu olhei diretamente nos olhos dela e perguntei. E qual é a idade certa para parar de ser pisada por quem a gente ama? Ela ficou sem resposta. Não porque se emocionou, mas porque não esperava ouvir isso de mim. Chloe desviou o olhar, como se tivesse medo de que aquela conversa explodisse de vez. Mas, ao mesmo tempo, havia um tipo de esperança no jeito como ela me observava. Talvez ela quisesse ver alguém fazendo o que ela mesma ainda não conseguia. Dizer, chega. Depois de alguns instantes de silêncio constrangido, eu respirei e mudei o foco. Chloe, chamei com cuidado. Me conta o que está acontecendo. Com você. Margaret se agitou. Não, isso é assunto nosso. Nossa quem? Perguntei. Seu e dela ou seu? Do Paul, do comprador da casa e de quem mais você colocou nessa história?
Ela apertou a boca, irritada. Chloe baixou os olhos, mas falou mesmo assim. Eu e a mãe estamos brigando faz tempo, começou. Eu não concordo com a forma como eles estão usando a casa, nem com esse plano todo de te colocar num lugar que você nem conhece. Margaret explodiu. Usando a casa? Olha o jeito que você fala. Você não entende nada, menina. Chloe continuou, ignorando. Eu ouvi eles contando para outra pessoa que se conseguissem vender, iam resolver a vida de uma vez. Que com o dinheiro iam quitar o que deviam, comprar um lugar menor para eles. E depois, ver o que fazer com você. As palavras da Chloe ficaram ecoando na minha cabeça. Ver o que fazer comigo. Eu nem sabia que alguém precisava ver o que fazer comigo. Até ali, eu achava que estava só... vivendo. Margaret respirou fundo, tentou retomar o controle. E o que você queria que eu fizesse, Chloe? Fingisse que está tudo bem? Que a sua tia vai envelhecer aqui sozinha, sem ninguém para ajudar? Que eu vou ter que ficar vindo e voltando quando ela cair ou precisar de médico? Eu tenho minha vida. Eu encarei ela. E eu não tenho? Perguntei. Ela riu, irônica. Você não faz nada. Fica aqui, cuidando de planta, de crochê, de série antiga. Parece que vive num mundo à parte. Do que você está abrindo mão exatamente? Essa frase doeu mais do que qualquer grito. Porque, na visão dela, minha vida não contava. Não era vida. Era espera. Era intervalo. Era tempo sobrando. Eu fechei os olhos por um segundo, tentando controlar o impulso de responder na mesma altura. Se só porque a minha vida não parece importante para você, falei devagar. Não quer dizer que ela não tenha valor. Margaret bufou. Ai, vamos fazer drama então. Você sabe que eu falo assim, não é pessoal. Mas era. Sempre foi. Ela só nunca quis admitir. Eu me levantei. Senti um peso diferente nos pés. Uma certa firmeza. Ah, vamos fazer assim. Falei voltando a olhar para as duas. A Chloe pode ficar aqui hoje. E amanhã. E o tempo que for preciso, desde que a gente converse direito sobre isso. Sem imposição. Sem esse jogo estranho de decidir tudo às minhas costas. Chloe arregalou os olhos surpresa. Sério, tia? Sério, respondi. Mas com uma condição. Margaret cruzou os braços. Lá vem. Nada. Absolutamente nada. Vai ser feito em relação a esta casa sem que eu saiba. Concorde e participe. Nada. Nem visita, nem foto, nem conversa com o possível comprador. Nada. Margaret soltou um riso curto. E se eu não concordar com isso? Aí você vai ter que lidar com outro tipo de problema. Respondi, calma. Porque eu posso não entender todos os termos bonitos dos contratos, mas ainda sei bater na porta de um cartório, de um advogado, de um fórum e perguntar qual é a minha parte nessa história. Ela me olhou como se eu tivesse falado uma barbaridade. Vai se virar contra a própria família? Essa pergunta me acertou num ponto sensível. Virar contra a família. Essa era a arma mais antiga de todas. O rótulo usado para manter todo mundo no lugar. Eu respirei fundo. Não estou virando contra ninguém, falei. Estou virando a favor de mim. O que é bem diferente. Chloe me observava com um brilho estranho nos olhos. Quase como se estivesse vendo, pela primeira vez, uma versão minha que ela não conhecia. Eu não quero brigar com você, Margaret, continuei. Mas eu também não vou aceitar ser tratada como alguém que não existe. Ela ficou quieta por alguns segundos, os segundos mais longos daquela tarde. Tá bom, murmurou por fim. Se você quer participar, participa. Mas não transforma isso num caos. Eu não tenho saúde para drama. Era sempre assim. Ela fazia o estrago. E quando alguém reagia, quem tinha drama era o outro. Eu não respondi. Algum tempo depois, Margaret se levantou para ir embora. Disse que tinha outros compromissos, que já tinha passado tempo demais ali. Abraçou a filha de qualquer jeito, sem olhar muito nos olhos. Na hora de me cumprimentar, deu 2 tapinhas frios no meu ombro. Pensa com calma, tá? Disse como se estivesse me oferecendo algo generoso. O residencial é uma boa opção. Você só tem medo porque não conhece. Eu não respondi. Só a acompanhei até a porta. Quando ela saiu, a casa ficou silenciosa novamente. Mas era um silêncio diferente daquele da manhã. Antes, era um silêncio de solidão. Agora, era um silêncio de coisa acontecendo. Eu voltei para a sala. Chloe estava sentada no sofá, abraçando uma almofada, com uma expressão entre alívio e culpa. Desculpa, tia, ela disse. Eu não devia ter falado tudo assim. Devia sim. Interrompi, sentando ao lado dela. Obrigada por ter falado.
Ela respirou fundo. Eu não aguentava mais ouvir eles falando de você como se fosse um objeto, murmurou. Ou como se você fosse um problema para o qual eles precisavam arrumar lugar. Eu senti os olhos encherem de lágrimas, mas segurei. Eles falam assim? Chloe hesitou. Falam. Mas não na sua frente, claro. Eles acham que estão sendo realistas, que você é frágil, sem estrutura, difícil de lidar. E que seria mais fácil se alguém cuidasse de você em outro lugar. A palavra frágil ficou martelando na minha cabeça. Eu passei décadas cuidando dos outros. Da minha mãe, dos meus filhos, da casa, até da própria Margaret, mais vezes do que ela lembrava. E mesmo assim, o rótulo que me davam era de alguém frágil. Alguém que não aguenta. Eu respirei fundo. E sobre você? Perguntei. Por que você aceitou vir? Ela sorriu sem graça. Porque eu também estava cansada de brigar, respondeu. Lá em casa, qualquer coisa que eu questiono vira um inferno. Eu não concordo com o jeito que eles falam de você, nem com esse plano todo da casa. E aí, a minha mãe começou a dizer que eu estava do seu lado contra eles. Que eu estava igual a tia, sempre do contra. Aquilo me doeu de um jeito particular. Eu nunca tinha feito nada contra a Margaret, só discordado em alguns momentos, e mesmo assim, quase sempre em silêncio. Mas na cabeça dela, discordar era ficar contra. Ela falou que se eu achava você tão certa assim, então que fosse morar com você e ver como era cuidar de peso morto. Completou Chloe, com a voz embargada. Eu senti um aperto tão forte no peito que precisei fechar os olhos por um instante. Peso morto. 2 palavras simples, mas juntas, carregavam uma crueldade enorme. Chloe percebeu meu silêncio e tentou se consertar. Eu não penso isso, tia. Juro que não. Eu só queria sair de lá. E quando ela falou que ia me deixar aqui, eu achei que seria melhor do que continuar naquelas discussões. Mas eu não sabia que eles já estavam tão avançados com essa coisa da casa. Eu balancei a cabeça devagar. Você não tem culpa, falei. Quem tem idade para entender o peso do que fala é a sua mãe, não você. Ela respirou fundo de novo. Nós ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio menos pesado. Quase cúmplice. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti completamente sozinha dentro daquela casa. Mas ao mesmo tempo, algo novo crescia dentro de mim. Eu sabia que não dava mais para continuar vivendo da mesma forma. Não dava para esperar que as coisas mudassem sem que eu fizesse nada. Eu levantei devagar. Vem comigo, falei. Onde? Chloe perguntou. No quarto, respondi. Quero te mostrar uma coisa. Ela me seguiu pelo corredor. Entramos no meu quarto, simples, mas organizado. Eu fui até a gaveta de baixo do criado mudo e tirei uma pasta antiga, meio amarelada nas bordas. O que é isso? Ela perguntou. Os documentos da casa. Respondi. Contratos, registros, papéis da época da mamãe, do papai, tudo. Levei a pasta para a cama, abri devagar. Chloe sentou ao meu lado. Comecei a folhear. Ali, no meio de selos, assinaturas e páginas que eu nunca tinha entendido direito, estava a história inteira daquele lugar. As mudanças feitas ao longo dos anos. Os nomes que foram entrando, saindo, se juntando. Eu parei numa folha em particular. Uma que eu lembrava vagamente de ter assinado anos atrás, sem questionar muito, confiando na Margaret. Ela dizia que era só uma atualização. Na época, eu não tinha perguntado nada. Agora, eu lia devagar, linha por linha, sentindo a garganta fechar. Não que estivesse escrito alguma coisa absurda, criminosa. As coisas estavam mais maquiadas do que isso, mas dava para perceber, claramente, quem estava ganhando espaço e quem estava perdendo. Chloe leu por cima do meu ombro. Eles colocaram você como alguém que pode ser removida por incapacidade. Ela murmurou, apontando para uma frase. Tia, isso é muito sério. Eu engoli seco. Incapacidade. Eu ainda cozinhava, limpava, andava sozinha, pagava minhas contas. Mas, em papel, já tinham me encaixado num rótulo pronto para ser usado na hora em que fosse conveniente. Sem me explicar. Sem conversar. Sem perguntar se eu concordava. Eu fechei a pasta com calma. Não porque eu estava tranquila, mas porque eu não queria entrar em desespero na frente da Chloe. Ela me olhou, aflita. O que você vai fazer? Eu respirei fundo. Ainda não sei. Respondi, honesta, mas uma coisa eu decidi. O quê? Eu fiquei um tempo olhando para a porta do quarto, como se enxergasse o corredor, a sala, o portão, e além disso, toda a vida que eu deixei passar dizendo, tudo bem. E então falei,
com uma certeza que eu não lembrava de sentir há muito tempo. Eu não vou deixar ninguém decidir por mim de novo. Nem sobre a minha casa, nem sobre onde eu vou envelhecer, nem sobre o que vai ser feito comigo. Chloe assentiu com os olhos marejados. Eu te ajudo no que você quiser, tia. Eu dei um meio sorriso. Você já ajudou muito hoje, só me contando a verdade. Ela respirou fundo. O relógio da sala marcou 6 horas da tarde. O dia do meu aniversário estava acabando. Sem festa. Sem bolo cortado na mesa com convidados. Sem parabéns cantado em grupo. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que algo importante tinha começado. Aos 63 anos, eu finalmente tinha decidido que não seria mais empurrada. Que se quisessem me tirar de algum lugar, iam pelo menos ter que me ouvir antes. Eu me levantei, fechei a pasta e disse: amanhã a gente começa a colocar isso em ordem. Sem grito, sem briga, mas com firmeza. Chloe perguntou curiosa. Como? Eu olhei para ela, depois para a pasta nas minhas mãos, e respondi. Primeiro, eu vou conversar com alguém que não seja da família. Alguém que não me veja como peso. Alguém que olhe para isso e me diga, com clareza, qual é o meu direito. Depois, eu decido o que fazer com a Margaret. Chloe assentiu. Mas, antes que eu pudesse pensar em quem procurar ou como dar o próximo passo, o meu telefone vibrou em cima da cômoda. Eu peguei o aparelho sem pressa. Na tela, uma nova mensagem. Não era da Margaret. Não era dos meus filhos. Não era de amiga. Era de um número que eu não tinha salvo, mas reconheci pela maneira de escrever. Fiquei sabendo que você está fazendo drama por causa da casa. Amanhã passo aí para alinhar tudo. Não complica o que já está quase resolvido. Assinado, Paul, o marido da minha irmã, o homem que agora achava que podia vir alinhar a minha vida, sem saber que, pela primeira vez, quem estava disposta a alinhar alguma coisa era eu. E não ia ser do jeito deles. A mensagem do Paul ficou brilhando na tela por alguns segundos, como se estivesse me observando. Eu não sei exatamente o que senti primeiro. Raiva, incredulidade, ou aquele velho cansaço que vem quando alguém passa por cima da gente como se fosse uma porta aberta. Provavelmente senti tudo junto, misturado, numa onda lenta que subiu do estômago até o peito. Eu li de novo. Não complica o que já está quase resolvido. Eu não sabia se ria ou se chorava. E o mais curioso é que nenhuma das duas respostas fazia sentido. Complicar? O que já estava resolvido? Quem tinha resolvido? Em que reunião, organizada por quem, eu tinha concordado com alguma coisa? Em nenhum momento eu fui convidada para nada. Em nenhum momento eu fui perguntada. Em nenhum momento eles acharam que minha opinião valia alguma coisa. E talvez essa fosse a parte mais difícil de engolir. A família não precisa sempre concordar, mas precisa incluir, precisa respeitar. E aquilo ali não era respeito. Aquilo era conveniência. Eu coloquei o celular de volta na cômoda. Minhas mãos estavam frias. Chloe, sentada na ponta da cama, me observava em silêncio, como se estivesse tentando medir minha reação antes de dizer qualquer coisa. É ele, né? Ela perguntou. Eu assenti. É. Ele disse que vem aqui amanhã, pra alinhar tudo. Chloe franziu a testa. Ele não devia falar desse jeito. Eu sorri de canto, sem humor. Ele fala assim porque nunca ouviu um não meu. Nem dele, nem da sua mãe. Nem de ninguém. Ela abaixou o olhar. Ficamos as duas ali, em silêncio, por uns segundos. Um silêncio diferente dos outros. Um silêncio que parecia dividir o quarto ao meio, o que eu era até aquele dia, e o que eu estava começando a ser, porque pela primeira vez não era medo que eu sentia. Era uma coisa nova, um incômodo firme, que não recuava. Eu me levantei devagar. Chloe, você está com fome? Perguntei. Ela balançou a cabeça, mas mesmo assim eu fui até a cozinha. Eu precisava organizar algo com as mãos para não explodir com aquilo que estava crescendo dentro de mim. Coloquei a chaleira no fogo, peguei 2 xícaras e respirei fundo, tentando me acalmar. Mas a cada segundo, surgiam mais lembranças. Detalhes que antes eu ignorava e que agora pareciam sinalizadores piscando na minha memória. Como aquela vez em que o Paul disse, na mesa do almoço de Natal, que quem vive sozinha deveria considerar alternativas mais práticas, né? Como se fosse uma piadinha inocente. Ou quando ele perguntou, rindo, se eu não tinha medo de cair um dia e demorar para ser encontrada. E todos riram junto, menos eu. Na hora, eu forcei um sorriso. Hoje eu percebia que aquilo não era brincadeira. Era preparação. Era justificativa usada aos poucos, sutilmente, para normalizar uma ideia. A ideia de que eu não deveria mais morar ali. Enquanto a água esquentava, eu fiquei olhando pela janela da cozinha. A luz do fim da tarde batia nas plantas do meu quintal.
As mesmas plantas que eu cuidava há anos. As mesmas que me faziam companhia nos dias difíceis. Aquelas violetas que minha mãe me deu quando eu tinha 42 anos estavam florescendo de novo. E a sensação de que minha família estava tentando me arrancar daquele lugar bateu com mais força. Chloe entrou na cozinha devagar. Tia, o Paul sempre foi assim com você? Eu suspirei. Ele sempre teve esse jeito, mas antes, eu deixava passar. Por quê? A pergunta dela me pegou desprevenida. Eu não sabia como responder. Eu escorei as mãos na pia. Porque eu achava que era mais fácil, falei honesta. Porque eu cresci acreditando que manter a paz era minha responsabilidade e que se eu reclamasse ia virar problema. Na minha cabeça, ser boa era não incomodar. Chloe ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse entendendo alguma coisa sobre si mesma ali também. Eu sei como é isso, ela disse, baixinho. Minha vontade foi abraçar ela, mas eu segurei. Você não deve ter que carregar isso tão cedo, murmurei. Ela deu um sorriso triste. Ninguém deveria, tia. Ficamos ali até a chaleira apitar. Preparei chá para nós duas e sentamos na mesa da cozinha. Era estranho como aquele momento, apesar de tudo, parecia íntimo. Como se fosse uma pequena pausa antes de um choque maior. O que você acha que ele vai dizer amanhã? Chloe perguntou. O Paul? Suspirei. Acho que vai tentar me convencer que tudo isso é pro meu bem. Que estou sendo difícil. Que preciso aceitar a realidade. Igual sua mãe faz. Chloe concordou. E você... o que vai fazer? Eu fiquei alguns segundos calada. Encarei minha xícara. Eu vou dizer não. Ela abriu um sorriso pequeno, mas sincero. Sério? Sério, respondi. Pela primeira vez. E não vou me desculpar por isso. Aquela frase saiu da minha boca como se não tivesse sido planejada. Mas era verdadeira. Eu ia dizer não. Não para a venda. Não para o residencial. Não para a sensação de ser empurrada como se eu fosse um objeto sem dono. Não para as decisões feitas nas minhas costas. E, principalmente, não para a ideia de que eu tinha que aceitar tudo calada, só porque era mais conveniente. Chloe mordeu o lábio. Então eu devo ficar aqui até quando? Eu respirei fundo. Até você se sentir segura. Aqui você não é peso. Eu quero você aqui. Mas precisa ser diferente. Precisa ser porque você quer, não porque decidiu que você não serve para a sua mãe. Ela assentiu devagar. Aquela menina, apesar de tudo, tinha maturidade demais para alguém da idade dela. Eu não sei como vai ser quando eles descobrirem, Chloe disse. Eu sorri de canto. Eu sei. Como? Eu virei a xícara entre as mãos. Porque, dessa vez, eles vão ter que lidar com uma versão minha que nunca tiveram. Quando Chloe foi tomar banho, eu aproveitei a solidão da sala para sentar no sofá com a pasta de documentos no colo. Eu queria reler tudo antes que o Paul aparecesse no dia seguinte. Não queria ser pega desprevenida de novo. Enquanto folheava as páginas, reparei nos detalhes que antes eu tinha ignorado. Datas alteradas, cláusulas formuladas de forma vaga, assinaturas colocadas em momentos que eu não lembrava direito. Nada ilegal, nada criminal, nada absurdo. Mas tudo conveniente demais. Tudo perfeitamente moldado para quando chegasse o momento, eu ser facilmente deslocada. Como se eu fosse uma peça que pode ser movida sem grande impacto. Eu li e reli até o relógio marcar quase 9 da noite. Chloe já tinha ido deitar. A casa estava silenciosa, mas não aquele silêncio frio de quando estou sozinha. Era um silêncio diferente. Um silêncio que parecia dizer, agora você sabe. E saber custa caro. Mas te prepara, porque alguém vai bater nessa porta amanhã querendo retomar o controle. E eu estava pronta. Pela primeira vez, eu estava pronta. Eu quase não dormi. Não porque estava nervosa, mas porque estava em alerta. Me levantei às 6 da manhã, preparei café, tomei banho, arrumei a casa. Não porque tivesse visita importante, mas porque eu precisava sentir que aquele lugar era meu. Que cada canto, cada detalhe, cada móvel carregava minha história, não a deles. Às 9, o portão fez aquele barulho seco que eu conheço desde sempre. Paul chegou. Não bateu, não chamou, não anunciou. Usou a chave. Claro, porque tinha chave. Chloe desceu as escadas imediatamente. Ela parecia tensa. Ele chegou, sussurrou. Eu ouvi. Tia... Se ele falar alguma coisa, eu fico aqui. Eu segurei a mão dela por um instante. Obrigada, mas deixa que eu resolvo. Ela assentiu, mas ficou no canto da sala, como alguém que finalmente quer ver a verdade acontecer. Paul entrou, já tirando os óculos escuros e fechando a porta com confiança demais. Bom dia, ele disse, como se estivesse entrando na casa dele. Bom dia, respondi. Ele me encarou por um instante. O olhar dele não era agressivo,
Era autoritário, o tipo de olhar de quem está acostumado a mandar. Vamos conversar. Ele disse direto ao ponto. Melhor resolver logo isso. Eu cruzei as mãos na frente do corpo. Resolver o que exatamente? Ele pareceu irritado com a pergunta. Não vamos fazer jogo, né? Já conversamos bastante sobre isso. Sua situação aqui não é sustentável, você sabe. A casa é grande demais. Os custos são altos. Você não tem estrutura para se manter sozinha. É questão de tempo até você precisar de ajuda profissional. Eu fiquei observando ele enquanto falava. E o mais impressionante era perceber que ele acreditava em cada palavra. Acreditava mesmo. Como se estivesse sendo razoável. Como se estivesse fazendo um favor. Paul, falei, sem alterar o tom. Eu não tive essa conversa com você. Nem com a Margarete. Nem com ninguém. Ele franziu a testa. Tivemos, sim, naquele almoço na sua casa. Você lembra? Eu pisquei, confusa. Naquele almoço? Quando? Ué, meses atrás. Eu e a Margarete ficamos aqui conversando com você sobre planos para o futuro, sobre opções, sobre o residencial. Eu demorei um pouco para entender. Então caiu a ficha. Ele estava falando daquele dia em que eu tinha tomado remédio para a dor e quase nem lembro da tarde. Eu tinha dormido no sofá. Acordei com dor de cabeça. Eles tinham ficado conversando entre si. E agora... Ele estava dizendo que aquilo era conversa comigo. Eu respirei fundo. Eu estava dormindo naquele dia. Falei. E vocês estavam falando entre vocês, não comigo. Eu não concordei com nada. Ele levantou as sobrancelhas. Ah, então agora a gente vai dizer que não lembra? Ele ironizou. Você precisa ser razoável. A gente já está quase com tudo alinhado. Só falta a sua parte. Se você aceitar, tudo fica fácil. Se não... Ele deixou o "se não" no ar. Chloe deu um passo à frente. Paul, para! Ela disse com a voz firme. Você não tem direito de falar assim com ela. Ele virou para Chloe, surpreso. Ah, ótimo. A adolescente rebelde quer dar opinião agora? Eu me adiantei. Paul. Ele voltou o olhar para mim. Você vai me ouvir. Falei. Sem ironia. Sem pressão. Sem esse tom. Ele bufou. Então diga. Respirei fundo. Eu não vou sair da minha casa. O silêncio que se instalou foi tão pesado que eu ouvi até o tic-tac do relógio da sala. Paul demorou a responder. Você não está entendendo, ele disse mais baixo. Já tem gente interessada. A gente já adiantou conversas. Já mostramos fotos. A pessoa está só esperando você formalizar. Meu estômago virou. Eu não sabia de nada disso. Agora sabe, ele respondeu. E é melhor aceitar. Isso vai acontecer de qualquer jeito. Quanto antes você cooperar, menos estresse para todo mundo. Eu senti aquele fio de coragem dentro de mim ficar mais grosso, mais firme. Acontecer de qualquer jeito? Perguntei. Sim, ele disse. Você não tem condições de ficar sozinha aqui. Nós estamos resolvendo isso por você. Eu dei um passo na direção dele. Eu tenho condições. Eu tenho casa. Eu tenho direito. E acima de tudo, eu tenho voz. E minha voz diz não. Ele riu. Um riso curto, debochado. Você está sendo infantil. Não, respondi. Eu finalmente deixei de ser infantil. Infantil era aceitar tudo calada. Ele me encarou com um misto de irritação e descrença. Você acha mesmo que consegue segurar isso sozinha? Ele provocou. Você nem sabe como lidar com essa papelada. Eu fiquei olhando para ele por um tempo. E então respondi. Sozinha ou não, eu vou segurar. E você não vai mais entrar aqui sem ser convidado. Nem você, nem a Margarete. Nem ninguém. Chloe ofegou baixinho. Paul ficou vermelho. Está me expulsando? Ele perguntou incrédulo. Estou colocando limite, respondi. A porta está ali. Ele apertou o maxilar. Você vai se arrepender de dificultar, disse frio. Talvez, falei. Mas não mais do que me arrependeria de continuar deixando você decidir minha vida. Por um segundo, achei que ele fosse avançar um passo. Mas não avançou. Ele respirou fundo, virou de costas e caminhou até a porta com raiva contida. Na metade do caminho, ele parou, olhou por cima do ombro e disse: Isso não terminou. Eu e Margarete vamos resolver isso, com ou sem sua ajuda. E saiu, batendo o portão com força. Ficou só eu e Chloe na sala. Ela me olhou assustada. Eu não disse nada, nem ela. Ficamos ali numa espécie de silêncio elétrico. Um vazio cheio de coisa acontecendo dentro. Eu finalmente sentei no sofá. Senti minhas mãos tremerem. Chloe sentou ao meu lado, devagar. Tia, ela disse com a voz baixa.
Ele não vai deixar isso pra lá. Eu passei a mão no rosto, cansada. Eu sei. O que a gente faz agora? Eu respirei fundo. Agora? Repeti. Agora eu vou conversar com alguém que entenda dessa confusão. E depois, a Margaret vai ter que vir aqui me olhar nos olhos e ouvir a verdade que eu nunca falei. Chloe assentiu. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, meu celular vibrou. Era uma mensagem. Dessa vez, da Margaret. A mensagem tinha só 2 palavras. Precisamos falar. E embaixo, hoje. Eu respirei fundo. A guerra silenciosa tinha começado, mas pela primeira vez eu não estava com medo. Eu estava pronta. Pronta para dizer tudo o que passei a vida inteira guardando. Pronta para devolver cada silêncio que eles me deram. Pronta para finalmente existir. E Margaret não fazia ideia do que ia ouvir quando chegasse naquela casa. Acho que nunca vou esquecer o som do portão naquela noite. Não foi um barulho alto, nem violento. Foi um clangue leve, quase despretensioso. Mas quando ouvi, senti que tudo que eu tinha segurado dentro de mim durante décadas estava prestes a sair. Margaret estava ali. E pela primeira vez na minha vida adulta, eu não senti culpa ao pensar. Ela que espere. Eu não corri para abrir a porta. Não ajeitei o sofá. Não tirei a toalha da mesa. Não limpei nada às pressas para parecer apresentável. Eu simplesmente terminei o que estava fazendo, guardando minha pasta de documentos na gaveta. Só depois andei até a porta. Margaret entrou sem nem dizer boa noite. A expressão dela era dura, quase amarga, como se estivesse segurando algo que queria jogar em cima de mim. Chloe estava sentada no sofá, encolhida. Quando viu a mãe, ficou tensa, mas não se levantou. Margaret percebeu. Sério isso, Chloe? Perguntou com desdém. Vai ficar aí, olhando para mim desse jeito? Chloe não respondeu. Eu tomei a frente. O que você quer conversar? Perguntei. Margaret me encarou como se eu tivesse feito uma pergunta absurda. O que eu quero conversar? Repetiu, indignada. O Paul veio aqui e disse que você ficou histérica, fazendo escândalo, desrespeitando ele. Eu levantei a mão. O Paul veio aqui pressionar, mandar, fazer chantagem emocional e me dizer que eu não tenho direito de decidir sobre minha própria casa. Ele não foi desrespeitado. Ele só ouviu um não. Ela arregalou os olhos como se eu tivesse falado um palavrão. Margaret nunca soube lidar com não. O mundo dela funcionava na base de eu decido, os outros aceitam. Você perdeu o juízo? Ela disse. A gente está tentando te ajudar. Você vive num mundo de fantasia, achando que é completamente independente. Mas não é. Uma hora vai cair, vai se machucar. Vai ligar pra quem? Pra mim. Eu dei um sorriso pequeno. É mesmo, Margaret? Porque, quando eu precisei, você nunca veio. Ela ficou imóvel por um instante. Chloe baixou a cabeça, porque sabia que era verdade. Eu continuei. Quando o papai morreu, quem ficou com a mamãe 24 horas por dia fui eu, não você. Quando perdi meu emprego, quem me trouxe comida foram as vizinhas, não você. Quando precisei de ajuda com as contas daquela vez, quem me emprestou dinheiro foram minhas amigas da igreja, não você. Margaret abriu a boca. Fechou, abriu de novo. Eu tinha minha vida, rebateu. Meus filhos, meu trabalho. E acha que eu não tinha? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dela. Ela desviou o olhar. A primeira rachadura. Eu respirei fundo. Você nunca veio, Margaret. A verdade é essa. Nunca veio. Mas agora quer vir ditar como eu devo viver, onde devo morar, com quem devo envelhecer. E ainda usa o discurso de estou preocupada. Ela apertou os lábios. Eu finalizei. Isso não é preocupação, é conveniência. O silêncio caiu sobre a sala. Chloe mexia as mãos, ansiosa. Margaret parecia decidir entre gritar ou negar. Mas, antes que qualquer uma falasse, eu tirei da gaveta a pasta de documentos e coloquei sobre a mesa. Margaret arregalou os olhos. O que é isso? A prova, respondi. A prova de que você mexeu em decisões que não deveria ter mexido, de que tomou decisões que eram minhas, de que negociou minha casa sem me avisar. Ela ficou branca. Não foi assim. Foi exatamente assim, eu disse, sem alterar o tom. E eu não vou aceitar. Você não sabe como funciona. Ela retrucou, num último esforço para manter o controle. Não entende documentação, não entende contrato, não entende nada disso. Eu e o Paul estávamos tentando facilitar. Até Chloe riu. Margaret lançou um olhar fulminante para ela. Eu respirei fundo. Eu não entendo tudo. É verdade. Mas eu entendo o suficiente para saber que vocês me tiraram da conversa. Me deixaram de fora e decidiram coisas como se eu fosse incapaz. Ela ficou em silêncio. E então,
Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez desde que éramos adolescentes, percebi algo diferente nos olhos dela. Insegurança. Não era arrependimento. Ainda não. Mas era o começo de um reconhecimento. Ela tinha passado do limite. E agora? Ela perguntou, cruzando os braços num gesto defensivo. Vai fazer o quê? Eu sentei no sofá ao lado da Chloe. Vou começar pelo básico, respondi. Eu fui conversar hoje com alguém que entende dessa documentação. Margaret empalideceu. Com quem? Com um profissional, falei. Alguém que me explicou como funciona a divisão atual da casa, o que pode e o que não pode ser alterado sem meu consentimento, e o que significa eu estar no registro como alguém que pode ser removida por incapacidade. Margaret abriu a boca. Isso é questão técnica, não é técnico quando me afeta diretamente. Cortei. Ela ficou quieta. E o que mais você conversou com esse profissional aí? Ela perguntou com voz menos firme. Eu conversei sobre meus direitos, respondi. E sobre responsabilidades. E sabe o que descobri? Ela levantou os olhos, tensa. Que a casa não pode ser vendida, oferecida ou negociada sem a minha assinatura. Nenhuma parte dela. Nada. O choque foi visível no rosto dela. E, continuei, descobri também que qualquer ação tomada sem meu conhecimento pode ser revertida. E que, se eu quiser, posso pedir revisão de tudo o que foi alterado nos últimos anos. Margaret respirou fundo. Aquela era a primeira vez em muito tempo que eu tinha vantagem. Ela tentou se recompor. E o que você quer, afinal? Perguntou exausta. Quer brigar? Quer processo? Quer destruir a família? Eu fechei a pasta devagar. Eu não quero destruir nada, respondi. Eu só quero respeito. Ela ficou olhando para mim, como se não tivesse entendido. Então completei. E quero que você entenda que eu não sou sua responsabilidade. Eu não sou um problema para você resolver. Eu não sou um móvel velho que precisa de destino. Eu não sou alguém que você esconde quando está incômoda. Eu não sou a parte descartável da família. Margaret ficou em silêncio. Profundo. Longo. Chloe respirava devagar ao meu lado, observando cada detalhe. Margaret começou, hesitando pela primeira vez. Eu achei que estava ajudando. Eu sorri. Um sorriso triste. Não irônico. Não vingativo. Apenas triste. Você me ajuda quando me inclui. Não quando me apaga. Ela olhou para o chão. E em anos foi a primeira vez que vi minha irmã sem resposta. Só depois ela levantou o olhar. Então, o que você quer que aconteça agora? Eu respirei fundo. Esse era o momento-chave, a hora em que eu precisava ser clara. Primeiro, ninguém entra aqui sem avisar, nem você, nem o Paul. Segundo, qualquer conversa sobre essa casa passa por mim. Terceiro, eu não vou para residencial nenhum. Quarto, a Chloe fica aqui até as coisas na sua casa ficarem estáveis, ou até ela decidir que quer voltar. Quinto, você vai me respeitar como sua irmã, não como um problema. Margaret ficou olhando para mim, em silêncio. E então, começou a chorar. Não um choro escandaloso, mas um choro discreto. Daqueles que a gente tenta esconder porque não combina com a imagem que a gente faz de si mesma. Ela passou a mão no rosto, irritada. Eu só queria... Ela murmurou. Eu sei, interrompi. Mas você fez do jeito errado. E machucou muito. Margaret assentiu com dificuldade. Depois disso, ela ficou ali mais alguns minutos. Tentou se justificar, tentou explicar, tentou entender Chloe. Mas não tinha mais espaço para desculpas vazias. A verdade já estava exposta. Quando ela finalmente saiu pela porta, já era quase 11 da noite. Chloe me olhou. Você foi incrível, ela disse, com uma sinceridade que me fez sentir vontade de chorar. Eu sorri. Não fui incrível. Eu só falei a verdade. Coisa que eu devia ter feito muitos anos atrás. Ela se aproximou e me abraçou. Um abraço apertado, sincero, diferente de qualquer outro que eu tivesse recebido da minha própria família em muito tempo. Depois que Chloe foi dormir, eu fiquei na sala, olhando para o quintal, para as luzes da casa, para cada detalhe da vida que eu tinha construído ali. Pela primeira vez, senti que era minha. Totalmente minha. Sem medo, sem culpa, sem pedir permissão para existir. E enquanto o relógio marcava meia-noite, já não era mais meu aniversário, mas eu sentia que tinha ganhado um presente atrasado. O presente de finalmente ter voz, e de ver que ela era mais forte do que eu imaginava. Uma notificação chegou no celular. Era da Margaret. 2 palavras. Desculpa, mana. Não resolvia tudo. Não apagava anos de silêncio, descaso, egoísmo. Mas era um começo.
E pela primeira vez eu não estava desesperada para ser aceita. Eu estava em paz. Uma paz simples, silenciosa, conquistada. E naquele instante, olhando para minha casa, minha vida, percebi algo que eu devia ter aprendido muito antes. Quando você decide que merece respeito, as pessoas, mesmo as mais difíceis, percebem. E se não perceberem, você segue assim mesmo, mas com dignidade. Fechei as cortinas, respirei fundo e apaguei as luzes. Eu finalmente tinha reencontrado o que perdi lá atrás. Eu mesma.